quando eu coloquei o MM lá na OnFly, ele foi mais um apoio político, né, de tomada de decisão, de defesa de budget, de entendimento de forecast, entendimento de meta. Então, hoje eu falo que a gente está acima, né, e em linha com o forecast em basicamente quase todas as metas ali, né, de funil ali do marketing da OnFly. E eu só consegui fazer isso depois que eu adotei o MMM. Oi, eu sou o Daniel e esse é o MM Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte, de dados e tecnologia para marketing. Hoje eu falei com o Vini. O Vini é CMO da OnFly. A OnFly é uma startup brasileira que está crescendo muito nos últimos anos, disruptando o mercado de viagens corporativas e está fazendo isso de uma forma diferente. Ele está quebrando um pouco dos playbooks do B2B, trabalhando mídias tradicionalmente do B2C, trabalhando criatividade, humor e cadenciando isso, obviamente com performance e crescimento. Fica aí que vai ser muito interessante se você quer entender essas estratégias e, claro, como que ele está fazendo para mensurar o impacto de cada uma dessas estratégias que ele está adotando. Bom, Vini, super obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, trocar uma ideia, compartilhar sua experiência. Imagino que OnFly é uma empresa que está num momento de hiperintensidade de crescimento, bastante. Então é super valioso você ter dedicado um pouco do tempo para vir falar com a gente. Antes de começar, vamos começar do começo. Explica um pouco do que é a OnFly e como que vocês pensam o crescimento hoje lá na companhia. Perfeito. Obrigado pelo convite, Dani. A OnFly, de forma resumida, ela une toda a experiência de um viajante corporativo, desde a reserva até a parte do reembolso, que talvez seja onde todo mundo sente a pior dor, né? Então, a gente criou uma plataforma, né, um one-stop shop, que facilita tanto a vida de quem está fazendo a gestão das viagens, despesas ali da empresa, quanto também de quem está viajando. Então, a gente dá autonomia para qualquer um consiga reservar, né, a sua própria reserva, consiga fazer a prestação de contas de forma digital, sem precisar guardar nenhum tipo de notinha, e também a gente dá o controle, né, e segurança que o corporativo ele precisa, né, e hoje a gente consegue trazer até 40% de economia, não somente ali nas passagens, né, nas tarifas ali de hotel também, mas também no custo hora, né, automatizando, dando mais tempo ali para as pessoas e eliminando a necessidade de ter vários sistemas ou várias abas abertas, né, de uma empresa. E hoje a gente já atende mais de 2.500 empresas, né, não só aqui no Brasil, mas também mais recentemente no México. Hoje a OnFly ela é composta por mais ou menos 750 colaboradores, né, contratando ainda, e a gente acabou de anunciar uma nova rodada. Lançamos uma campanha na TV, que eu acredito que a gente deve falar aqui agora. E falando um pouco mais da nossa tese de crescimento, né, a gente tem um mercado que ele é muito pulverizado. Um mercado que é dominado por agências tradicionais que não dominam, ali, não tem o própria plataforma, né? Então, se você sair de uma agência, né, e trocar e for para outra, você provavelmente vai encontrar o mesmo sistema, que é um sistema difícil de mexer e que não tem essa jornada integrada. Então, a gente hoje vem abrindo novas linhas de crescimento também, como o OnRap, que é como se fosse o nosso Gympass ali de viagens. Hoje, qualquer colaborador, qualquer empresa que tenha o OnFly já tem o OnRap de forma gratuita para viajar durante as férias, né? Então, é uma nova vertical. E a gente vem transformando esse mercado, né? Como eu falei, um mercado muito pulverizado. Hoje o top player dos Estados Unidos, né, a Amex, tem mais ou menos 12% do market share, enquanto no Brasil o top player, que está há mais de 50 anos no mercado, tem nem 2% desse market share. Hoje a OnFly tem mais ou menos 7 anos e a gente já está entre as 5 maiores agências do Brasil e a maior empresa de tecnologia de viagens da América Latina. Cara, que legal. Pô, super trajetória, assim, de uma empresa, enfim, deve ter muito orgulho, uma empresa pegando um mercado, entre aspas, tradicional e realmente conseguindo quebrar a barreira, super pulverizado. Vou começar, eu acho que assim, pela grande questão, não grande questão, mas o case da OnFly hoje, pra mim, é um case hiper interessante, por muitos motivos, mas sobretudo porque você tá falando de aquisição B2B, né? E existe, sei lá, talvez toda uma cartilha de aquisição B2B, que eu acho que vocês não estão rezando ela exatamente, né? Pô, vocês fizeram anúncio na TV,
estão trabalhando com um influenciador, ou seja, abraçando um pouco de estratégias teoricamente, tradicionalmente B2C, dentro de uma estratégia B2B, e até onde eu sei está dando muito certo. Eu queria entender como que foi o racional, o que vocês levaram em conta para abraçarem não só o tradicional do B2B, mas também outras mídias que falam de forma mais ampla com o consumidor. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Primeiro ponto, né, quando a gente começou a perceber que a gente precisava fazer alguma coisa para além, foi quando a gente começou a ver o volume, né, de buscas pelos problemas que a gente resolve. Então, cartão corporativo, agência de viagens corporativas, ele é muito baixo. Uhum. A busca pela categoria ela é muito pequena, ínfima. Quando a gente vai pelo nome, pro nome das marcas, né, tanto agências convencionais quanto empresas de tecnologias, é infinitamente maior. Uhum. Então a gente você já consegue ter um cheiro que marca, né, é importante, Uhum. né, a confiança você da agência que você está colocando na sua empresa, ela é mega importante, porque às vezes é essa agência que vai levar o executivo, o seu chefe, Uhum. né, um diretor, né, os outros colaboradores também, uma viagem de negócio, ela precisa dar ROI. Então, o atributo de confiança, ela é fundamental Uhum. ali numa tomada de decisão. E partindo para outro ponto, né, talvez o lado mais criativo da coisa, quando a gente via ali as marcas que eu falei que são empresas familiares, já estão no mercado há anos, são muito parecidas. Né? O Uhum. jeito que elas comunicam, né, muito banco de imagem, posicionamento, argumentos, produto, né, como eu falei, não tem também um diferencial competitivo muito forte. E aí a gente viu uma oportunidade, né, de não somente ser diferente, mas também a gente entendeu que quando a gente está falando de trocar de uma agência de viagem corporativa, você não acorda de um dia para o outro pensando em trocar, Uhum. né? É uma troca que às vezes você tem que evidenciar uma dor, principalmente quando eu estou criando uma nova categoria, Uhum. né? Então falando não só de viagem, mas também na parte de despesas. Então a gente viu uma oportunidade ali de fazer barulho, né? Então desde o princípio, né, ali da Onfly, a gente já tinha um arquétipo rebelde um pouco mais enraizado ali na Uhum. Onfly, porque era o jeito da gente gritar para o mercado que esse problema existe, né? Se você Uhum. for dentro de uma DRE das empresas, geralmente a segunda ou a terceira linha de maior custo é representado por viagens corporativas, então Uhum. a gente quis evidenciar o quão problemático é isso, desde do day one ali. E aí a gente começou já a testar coisas não tão óbvias, né? Eu não iria penetrar, aumentar, crescer mais rapidamente, colocando todo o meu dinheiro, minha grana ali no Google ou no Meta. Uhum. Então a gente começou a procurar caminhos não convencionais, assim como a nossa forma de comunicação, para a gente conseguir educar esse mercado, né, e crescer de forma mais rápida. Uhum. E aí, quando a gente vai ali para alguns canais, né, que hoje a gente utiliza, como o Out of Home, a gente pega o viajante na ponta. Então Uhum. tinha uma tese por trás, principalmente quando a gente olha aqui no Brasil, a cada 10 viagens que acontece, 6 são a trabalho. Uhum. Então, eu tô pegando uma Uau. mídia mais massificada, que eu tô Uhum. pegando, né, o viajante na ponta, o diretor na ponta, a pessoa ali do comercial que tá viajando. Então, começou a fazer muito sentido. E aí, né, mais recentemente, né, talvez depois que a gente colocou a Uncover, já até fazendo um jabá aqui, a gente começou a ver que Out of Home era o nosso principal canal. Uhum. E aí, nos meses que a gente teve algumas iniciativas com influenciador, a gente começou a bater de frente, né? Começou a bater de frente canal com canal. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Uhum. E falando do nosso negócio, né? Eu preciso fazer o meu funil no Q1, no Q2 para eu saber se eu vou bater a meta Uhum. no final do ano, porque é uma cohorte, né? Você Resumindo, traz. quanto antes eu trazer o meu cliente, né, no início do ano, ele vai mais rápido, ele vai rampar e mais rápido ele vai me entregar a receita até o final do ano, então contribui ali para a meta. E a gente estava com uma dificuldade de bater o número de levantada de mão ali por volta de março, no final do Q1. E aí, quando eu vi isso dentro da plataforma, eu falei, gente, vamos testar isso aqui, o momento de arriscar é agora. Uhum. E aí, a gente teve a nossa primeira iniciativa, assim, de forma mais coordenada, né, ajustado com vários tipos de influenciadores, creator para testar essa tese, né, desde páginas de humor, né, desde influenciador do mundo corporativo, influenciador um pouco mais nichado, influenciador de maior alcance. E aí, basicamente, em abril eu fiz todo o número de levantada de mão do primeiro trimestre inteiro de 2025. Caramba. E a gente começou, cara, vamos saturar agora.
esse canal, né? E a gente começou a ver dentro da plataforma essa curva aumentar. E aí, qual que foi a tese, né? Saturar isso aí de forma mais estilingada e começar a trabalhar outros canais, né? E quando eu tô falando de um canal, né, de influenciador, eu tô falando também de criativo. Uhum. Então, minha tese também era dar uma estilingada dentro dos outros canais. Porque às vezes um canal satura, você melhora o criativo, ele para de estar saturado também. Exatamente. Então foi muito da nossa tese, agora até com a TV, com a Ingrid Guimarães, né, numa estratégia de alcance, né, a gente está falando de uma atriz amplamente conhecida entre várias gerações, conhecida pelo humor, né, então quando você vê um anúncio de uma atriz global, é mais fácil eu captar atenção, então eu tenho menos dispersão, e como eu estava atingindo uma curva de saturação em vários canais, que eu já vinha trabalhando já há algum tempo, quando a gente colocava dentro do nosso modelo estatístico, fez muito sentido eu ir para uma estratégia de alcance, entendendo que o meu mercado está muito pulverizado ainda. Hoje é um fly, o pessoal fica falando, vocês são grandes. Não, a gente está só no início, a gente quer capturar mais ou menos 10% do market share do Brasil dentro dos próximos 5 anos, e eu não tenho nem 2, então eu tô falando de dobrar cada 2 anos. Então eu tenho que preparar um público que às vezes está frio ainda, para ele me trazer receita dentro dos próximos anos. Então, essa é a nossa tese central de marketing, não somente fazer muito barulho, mas de um jeito fácil. Eu brinco muito que existe o Vini CMO, mas também existe o Vini CPF, e o humor é o jeito mais fácil de você ter conexão, tanto emocional, né? E tem vários estudos que empresas que utilizam humor e conexão emocional dentro dos seus criativos têm 6 vezes mais de crescimento de market share do que outras. Então, tá indo de encontro à nossa tese. Assim, é engraçado porque são poucas vezes que eu converso com, enfim, uma empresa tal, da qual eu sou tão ICP assim. E a gente, eu falo, quando eu sou ICP de uma empresa, eu consigo ver muito se ela tá fazendo um bom ou mau trabalho, assim, e acho que pra mim, a minha experiência a gente é usuário da OnFly, né? Você junta a minha experiência de viagem mudando muito, mas vocês sempre me lembrando que vocês existem e são divertidos. E essa combinação faz muito a diferença, né? Tipo, claro, o produto é bom, mas não basta, porque quando você adiciona o produto a você me lembrar constantemente que você existe e criar uma predisposição positiva, é quando eu acho que tipo, essa empresa realmente se torna parte das marcas que eu penso no meu dia a dia, né? Legal. Mas você foi falando, tem um dilema que eu tenho um pouco também, que eu fiquei curioso, que é o seguinte. Mercado B2B, eu acho que outra coisa que uma espécie de cartilha, digamos. Por exemplo, a Uncover lida com dados hipersensíveis, né? A gente tem uma troca de dado com os anunciantes, e é uma troca de dados sensível. Vocês lidam com um tema também sensível, né? A pessoa viajando, é um voto de confiança muito grande. E às vezes você acha que você não pode trabalhar uma marca mais divertida, que você tem que trabalhar num lugar mais sério, mais sisudo, e a gente navega isso um pouco, de querer ser mais divertido também, mas tipo, não querer perder a confiança do nosso ICP. E aí eu queria entender se isso foi uma discussão em algum momento, se não é, e como que você chegou nessa... Não, pô, vamos arriscar, vamos sair do que é o padrão de comunicação dessa indústria. Várias vezes essa discussão apareceu muito, principalmente quando a gente começou a vender para grandes contas, né? Hoje a gente já atende empresas como Heinz, PicPay, Multi, Hotmart, que são multinacionais. E dentro da nossa divisão ali do corporate, a gente tem sim um fator de posicionamento mais sóbrio, mas a OnFly hoje ela é lembrada, como você me trouxe, justamente por conta do humor dele, porque a gente se conecta, todo mundo gosta de rir, né? Então a gente viu uma oportunidade. Quando eu olhava o mercado, que ele era quase que... Você via os criativos, você via os posicionamentos, era tudo a mesma coisa. Eu acho que a gente acertou muito na veia ali, e foi até engraçado, porque a gente tá falando aqui, eu não posso falar, mas tem uma grande marca, um grande banco, onde a gente conversou com a gestora de viagens e ela falou que o CFO dela chegou pra ela e perguntou se ela já tava conversando com o Fly, né? Quando ela falou que sim, falou, graças a Deus, eu tô vendo eles em todos os lugares. Eu vi ali na página da festa da firma, vi no Fly Lima Elevator, toda vez que eu viajo eu vejo esses caras. Por que a gente ainda tá com essa agência? Então, olha só, um CFO de um grande banco, né, já fazendo quase que um programa de top-down, né? Algo mais top-down ali. Então,
Foi algo muito legal, o feedback que a gente recebeu, e eu acho que os resultados não mentem, né? Se a gente tá vendo isso crescer, eu acho que fez muito sentido, e eu sempre brinco que a gente tá redefinindo o playbook B2B de Uhum. construção de marca. Exato, exato. Então, Pô, pra mim são lições que eu aprendo também, até de tomar mais risco, às vezes, né? E o valor que gera tomar mais risco. e eu tenho um framework que eu, mais recentemente, que até eu trouxe, né, para as redes, palestrei recentemente, que é o B2Bold, né, que Uhum, a gente se fala muito, mas a gente transformou em alguns aspectos ali. Brand first, então construção de marca desde o princípio, o O de ser original, uhum, originality matters. Então, olhando de olho pro mercado, a gente vê uma oportunidade, então vamos ser original. O outro, né, de long term consistency, então consistência é muito importante, então não adianta nada eu ser mais engraçado em às vezes em um spot ali, uhum, e depois não continuar a perpetuar isso aí. E por último, o D de data driven, criatividade pautada em dados, né, eu falei que tudo isso aqui a gente pautou testando, olhando para os dados e vendo o que isso estava indicando pra gente, uhum. né. Então, se a gente se seguir esse framework, você simplesmente começar a ouvir as suas calls, de vendas, entender as objeções, entender para qual concorrente foi quando você perde, por que que ganhou também. Só isso já dá um insumo criativo muito bom, né, para você começar a trabalhar as campanhas de marketing como um todo. E aí, quando a gente está falando de humor, você não precisa ser um porta dos fundos ali do mercado Claro. B2B, necessariamente. Para a gente fez super sentido, só que quando a gente coloca, até na nossa última campanha, né, a gente colocou essa atriz global como o adulto da relação, a gente começou a ironizar o jeito que as empresas viajavam, Uhum. fazendo troca de e-mails, fazendo prestação de contas ou buscando relatórios, né, ali no final do mês. Então a gente começou a fazer analogia de criança e no final a gente coloca a OnFly como um adulto da relação em uma campanha de alcance e com humor. Então você não Demais. perde, você não precisa necessariamente perder o lado importante da confiança. Você pode trabalhar isso com case também. Uhum. Então tem vários outros pontos de contato que você não precisa necessariamente usar humor, mas se você quer, em um primeiro momento, ter essa conexão, faz super sentido. Uhum, uhum. É, assim, uma das muitas lições que a gente tira, que é uma coisa que a gente fala, mas não pratica às vezes, eu acho que é tipo tratar o corporativo como pessoas, né, assim, Exato. o consumidor B2B é um consumidor que tem as mesmas aspirações quando ele tá no supermercado ou quando ele tá tomando uma decisão por uma empresa, né. E você tratar o seu cliente como a empresa e não como a pessoa na empresa, né, é o que às vezes leva não, é uma empresa, eu preciso ser sério, preciso ser sisudo, tal, e tem uma pessoa ali por trás que você precisa se conectar, seja com humor, seja da forma que for, né. E o mais legal, Dani, é que me lembrou 2 pontos aqui. Um estudo da System One Uhum, mostrou que a maior alavanca de receita e sucesso de uma campanha, depois do tamanho da marca, é justamente a criatividade. uhum, E os maiores, inimigos da criatividade hoje são os próprios profissionais de marketing. 49% sentem, acredito que às vezes usar a criatividade, principalmente em campanhas B2B, é um risco, né, veem a criatividade como um risco. Então, eh, me assustou muito isso quando eu vi esse dado, porque é justamente essa galera que tá numa faculdade de publicidade, de marketing, que sonha em ganhar um Cannes, né, uma premiação, né, a gente vê essas grandes campanhas acontecendo, só que eu sempre fiquei muito incomodado em ver marcas, principalmente do varejo, ganhando esses prêmios e nunca ver uma marca B2B sendo representada ali. uhum. Acredito que isso vem mudando, é um grande exemplo de marca que vem fazendo isso muito bem. Talvez lá fora é a Gong, né, e tem um livro chamado Courage Marketing, que ele fala justamente sobre isso, que eu recomendo a todos. Eles anunciaram, inclusive, uma marca B2B no Super Bowl. Então, Caramba. isso é muito legal, sabe? É uma Uhum. baita inspiração. Acredito que a OnFly, eu quero que a gente seja esse modelo hoje para todo o mercado e seja essa referência futuramente dentro dos livros e estudos, cases de campanha de marketing B2B dentro das faculdades. Pô, super legal. Para não perder a oportunidade, acho que o tema sempre discutido, e eu queria ouvir sua perspectiva, que é branding performance. Mas acho que eu gostei muito que você falou brand first, no funil de prioridade, né? Brand first, originalidade, consistência e dados. Eh, Performance não tá, digamos, nessa. Não é um. Claro, tem em tudo, mas não é um dos blocos de prioridade, digamos assim, desse framework, pelo menos, né?
Como que você enxerga? Porque performance, claro, hoje acho que só de olhar esse framework dá para ver a importância que você dá para a construção de marca e uma comunicação de mais alcance, mas tem todo um processo de conversão disso que precisa casar junto. Como que você olha essas coisas? Você olha separadas, você olha como uma coisa só, enfim. Eu olho como a mesma coisa, principalmente depois que eu entrei na OnFly, eu vi isso na prática, né? Uhum, Hoje marca é a nossa principal alavanca de crescimento. uhum, E quando a gente olha no nosso MMM, a gente vê que os principais canais de geração de demanda, que tem o fator de incrementalidade maior, é justamente influenciador, out of home e eventos. São canais de construção de marca que uhum, estão incrementando, contribuindo diretamente ali para a minha geração de demanda, né, de levantada de mão. Então eu vejo as coisas andando de forma muito conjunta, muito casada. A gente tem várias iniciativas, e principalmente de captura, uhum, mas eu tô falando aqui, falando mais do nosso lado, de um mercado que eu preciso educar, né? E quando a gente vai entendendo alguns outros conceitos, né? Que só 5% desse mercado está pronto para essa compra, então eu preciso educar, trazer receita, capturar depois esse mercado dentro dos próximos anos, que ainda não está preparado. Né? Quando eu não acredito que a gente consiga mudar um comportamento, trazer uma pessoa para o fundo de funil. uhum, Acredito que eu consigo gerar disponibilidade mental para a partir do momento que essa empresa, essa pessoa tem essa necessidade, surge uma dor, né, ela vai lembrar ali da OnFly e aí ela vai procurar, né, a nossa empresa. Então, hoje tem um dado aqui no B2B que 90% dos compradores, né, das pessoas que têm uma intenção de compra, elas já têm marcas pré-selecionadas quando elas precisam resolver um problema. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, eu já tinha um cover há muito tempo dentro do meu funil, antes de eu uhum, uhum. selecionar um cover aqui, eu já conhecia vocês, né, e quando surgiu a necessidade que eu tinha budget, inclusive para conseguir mensurar, foi uma das marcas que a gente considerou, né, Claro. então fez super sentido. Eu acredito que marca e performance andam lado a lado. Eu repito sempre, mas assim, mídia não funciona instantaneamente, né? Na verdade, você tá construindo uma relação com a pessoa que eventualmente essa relação vai virar um comportamento, mas a maior parte do efeito da mídia, a gente tem até o dado, né? 82% do efeito da mídia não é instantâneo, não é mensurado por um clique. 82% do que você faz em mídia vem depois, né? Da pessoa que lembra, que compra em outras circunstâncias. Isso é um bom exemplo disso. Muito legal. Falando dessa jornada de adoção do Marketing Mix Model, ah, como ferramenta de dia a dia, queria entender, claro, tanto que tipo de insight que isso trouxe de diferente do que vocês estavam olhando, e também que tipo de desafio que isso impôs a vocês, né? Porque não é uma ferramenta fácil e trivial de adotar. Uhum. Às vezes exige mudança de forma de tomada de decisão, de tipo de número que você olha. Então, eu queria também ouvir um pouco dos desafios de adotar essa ferramenta na prática. Perfeito. Eu acho que o maior desafio foi quando não tinha adotado, porque eu já sabia que dentro de uma jornada B2B eu não tinha eu odiava responder qual o canal, o principal canal de vocês, né? Uhum, Qual o canal que tá trazendo mais retorno? E eu sabia que era uma composição, né? Então, vários canais que ajudavam a tomada de decisão. uhum, Então, eu nunca acreditei no last click. Então, acredito que o primeiro ponto foi essa mudança de mindset e talvez trazer o maior desafio é levar isso para o restante do time, uhum, né? E talvez para os outros stakeholders ali, quando viam o modelo, né? Então, eu sempre falo que quando eu coloquei o MM lá na OnFly, ele foi mais um apoio político, uhum, né? De tomada de decisão, de defesa de budget, de entendimento de forecast, entendimento de meta. Então, hoje eu falo que a gente está acima, né, e em linha com o forecast em basicamente quase todas as metas ali, né, de funil ali do marketing da OnFly. E eu só consegui fazer isso depois que eu adotei o MMM. Porque quando eu olhei, né, lá atrás, dentro do nosso modelo estatístico, que eu tinha um canal que estava batendo de frente com o meu principal outro, e eu não tinha tanto esforço direto, né, ali para esse canal, eu tomei risco, né, eu não tinha tanta certeza, mas eu diminuí minha incerteza, e uhum. com isso eu tive mais domínio e propriedade para acelerar uma vertical, né, que hoje é a nossa principal hoje lá dentro da Onfly. Pô, acho que você tocou numa das palavras para mim que captura um pouco esse grande desafio de adotar o MMM, que é incerteza, porque eu sempre falo, trabalhar com marketing é trabalhar com algum grau de incerteza,
e nenhum modelo vai te dar a certeza absoluta. O que você precisa é reduzir o grau, conseguir reduzir graus de incerteza, né? E às vezes a gente tem um dado de quantas pessoas clicaram e a gente acha que aquilo é a certeza, mas na verdade é um modelo que é probabilístico, mas que reduz a sua incerteza, mas aponta para o lugar correto, né? É mais desafiador de interpretar, mas tende a apontar para decisões melhores, né? Exatamente. É exatamente isso. Você vê um dado, você cria hipóteses, você toma uma decisão, você depois se analisa, Uhum. mas às vezes você olhando para o mesmo dado, você vai ter diferentes hipóteses, né? E às vezes uma hipótese você vai eliminar, mas aquele mesmo dado pode te levar a um outro que pode funcionar. Então, Legal. esse círculo ali de growth, de experimentação, ele é fundamental, mas você sempre vai estar trabalhando com algo que é incerto. Você sempre vai ter um elemento de fé, e é Uhum. aí que eu gosto da criatividade, para você potencializar essa hipótese. Total. E se você tenta operar só na certeza, né? Você sai só o conservador, né? Tava todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo. Não, e eu falo, dado, quer queira, quer não, ele não existe outra forma. O dado vai olhar para o passado, vai achar um padrão e vai projetar o futuro. Então também, se você quer romper com algum padrão, você vai precisar romper com algum padrão do passado. Ou usar um sinal do passado, que nem você falou, talvez do OH, não sei, mas. Uhum. Putz, eu tenho um sinal aqui de que isso pode me dar um bom resultado, mas você tem que tomar o risco de escalar, porque você não tinha escalado ainda essa mídia no passado, e aí você tem aquele sinal, e aí mas você toma o risco em cima, super interessante. Vini, pra gente concluir, acho que você falou muita coisa, queria falar do playbook B2B, se você quisesse ser lembrado por desconstruir alguma coisa do playbook B2B, qual seria? Cara, boa pergunta. Alguma coisa que eu deveria desconstruir? Não desconstruir, mas alguma das regras. Eu acho que vocês estão provocando tanto o Aham. mercado em tantas dimensões, que eu queria deixar uma mensagem de tipo, qual que é a principal verdade do mercado que você gostaria de desconstruir? Cara, eu acho que eu acho que eu volto para aquele ponto que a gente conversou inicialmente, né, eu acho que não de construir, mas mais um lembrete, Uhum, né, que por trás de toda empresa tem um CPF. A jornada B2B, a tomada de decisão por uma empresa, ela é mais emocional do que a gente imagina. uhum, Então, uma pessoa às vezes pode estar com medo de perder o emprego, ou às vezes ela quer ser promovida, né. Eu queria brigar mais por budget, né, uhum, no meu caso. Então, você pensar e lembrar disso, né, que às vezes existe o Daniel, né, que é CEO da Uncover, o Vini, que é CMO aqui da Onfly, mas que existe outra faceta, acho que é muito legal. Então, quais são as outras arestas que você não está olhando? Às vezes, talvez dentro de uma jornada de ABM, se você abrir o LinkedIn, né, meu LinkedIn, você vai ver Vinícius, CMO da Onfly, né, CMO antes dos 30, SPM, o FMG e tal, que mais? Tá. E o meu Instagram você vai ver uma personalidade totalmente diferente, né, uhum. você vai ver o Vini que corre, o Vini que é apaixonado por 2 cachorros, que curte música eletrônica, também da Taylor Swift, vai inclusive lançar um álbum novo dela agora. Então, quais são as outras faces dessa pessoa que você não conhece, da sua persona, né. Uhum. Então, eu gosto muito de ter essa dualidade, porque isso vai te trazer, mais uma vez, bastante dado qualitativo para você Uhum. trabalhar. Ó, a BM aqui, vamos mandar álbum da Taylor Swift pro Vini. Pode mandar o ingresso do show que eu tô. Onde vai ser? Ah, ela não anunciou ainda, não. Ela só anunciou, tá anunciou bom. o álbum novo. Vini, super obrigado. Acho que é uma ótima mensagem pra gente encerrar, né? É, a co- Enfim, ela encapsula muita coisa que a gente falou, mas a compra é muito mais emocional do que a gente imagina. A gente que tá trabalhando em produto, em coisas de número, acho que a gente se esquece muito frequentemente e que você quer otimizar tudo, né? Você tem N argumentos ali racionais do processo, diga, funcionais, mas, cara, entender que o percentual emocional, mesmo numa compra hiperfuncional, o componente emocional é muito, muito relevante. Acho uma mensagem bem relevante aqui. Cara, super obrigado. Obrigado por Obrigado. compartilhar. Parabéns por tudo que você está fazendo. Obrigado. Bora nessa e parabéns, obrigado pelo espaço. Foi super bom papo. Valeu.